E aí, general, façamos um excepcional dia, William Bellini por aqui. Bora transbordar sobre a chave 56, riqueza versus improdutividade. Riqueza é o fruto produzido. Nós temos a sabedoria, prosperidade e riqueza. Opa, estamos no SPR, não é? A outra ponta é a riqueza. Essa riqueza é efetivamente o fruto. E o que é a improdutividade? A improdutividade é a pobreza. Riqueza, fruto produzido. Improdutividade, pobreza. Então, olha que interessante, hein? Improdutividade é a pobreza. Eu posso ser produtivo até enquanto eu estou dormindo. Isso é muito interessante, porque veja só, se você, enquanto dorme, você consegue recuperar suas energias e no dia seguinte você consegue sentar o bambu e fazer com excelência, com energia hypada as coisas que você se propõe a fazer, você foi produtivo. Teve uma noite terrível de sono, não deu conta. Você não foi produtivo enquanto dormia. Se eu tiver um sistema de venda online que funcione enquanto eu durmo, eu vou ser duplamente, triplamente produtivo. E é bom demais, hein? Eu tenho um parceiro aqui, que ele é de Minas, e a gente tem alguns produtos digitais. Ele é o especialista e eu atuo como estrategista digital. Tá ok? E o que acontece ali? De vez em quando meu telefone toca, assim, a partir das 10 da noite, automaticamente configurei ele para entra no modo avião aqui e ninguém consegue falar comigo. Mas antes disso, de vez em quando aparece lá uma vendinha. Ou seja, enquanto a gente está dormindo, ou no dia seguinte de manhã, eu vejo no aplicativo aqui que pintou uma venda. Isso é muito poderoso, tá ok? E a ideia agora é botar pressão nisso e fazer funcionar em outros nichos, principalmente no nicho educacional, que é a minha área, tá ok? Riqueza não é o tanto de dinheiro que você tem, é a produção, é o quanto que eu consigo produzir no tempo que eu tenho. Tem gente que olha para a terra e reclama, o outro vai lá e planta. Tem um cara que olha para o sol e fala, tá muito quente, o outro vai lá e cria a placa fotovoltaica. Tem outro que diz assim, essa água do mar é muito salgada, só fica reclamando. O outro vai lá e fala assim, isso aqui dá para fazer uma água potável. O cara foi lá e criou a máquina que dessaliniza a água do mar. Isso aconteceu lá em Israel. Tem gente que tira a umidade do ar da atmosfera e faz isso virar água para poder tomar. Tem gente fazendo isso nas regiões desérticas. Tem gente que não achou água em lugar nenhum. Sabe o que fizeram? Fizeram um buracão no chão e conseguiram encontrar água. Em qual time nós estamos? Dos produtivos ou dos improdutivos? Aqueles que geram riqueza, que são produtivos, ou dos improdutivos? Improdutivo só reclama, só é vitimista. A produtividade é a verdadeira riqueza, porque toda ponta da produtividade tem um negócio chamado fruto. O fruto ele é natural quando entra em jogo a sabedoria e a prosperidade. De maneira natural, teremos a riqueza, que é o fruto efetivamente, em todo esse processo. Alguns podem dizer assim, cara, eu tô com dívida, eu tô travado e não vai para frente. Ficar chorando não vai resolver. Ficar se lamentando, dando uma de vítima não vai resolver. Inclusive, o Pablo nos ensina a respeito de duas dívidas. Aquela dívida idiota, que é a dívida de consumo. Olha a minha cara que eu tô fazendo aqui. Porque nós já fizemos muitas dívidas assim. Agora, esse ano, pensa num cara que fez dívidas de alavancagem. Sou eu. E essas dívidas de alavancagem, quando eu olho para elas, eu começo a fazer conta. Olha, daqui a algum tempo, meu Deus do céu. Porque são dívidas de alavancagem. Agora, se eu estou em dívidas e essas dívidas são de consumo e eu estou travado, respira fundo, arruma um novo lugar, pessoas novas, novos meios, e você tem que produzir alguma coisa. Eu tenho uma parente e ela trabalhou muito tempo trabalhou um bom tempo com padaria. E eu sugeri para ela, por que você não cria? Até dei a big idea para ela, doces de pote, dá, e coloquei o nome dela, porque tem um apelo afetivo e tal. Falei, toco o barco nisso, eu toco o terror nisso, e comecei a fazer continha com ela. Ainda não virou o barco, não virou a chave. Mas eu vou chegar lá ainda para ajudá-la a virar essa chave de maneira poderosa. Porque está enfiada em dívidas e existe essa possibilidade que é dela. Não é a minha de fazer isso aí. Para mim é o processo de ensinar, dar cursos e tudo mais, tá escrevendo. Para ela não é isso. Mas essa parte da culinária, isso é com ela. Dá para fazer o dinheiro, um bom dinheiro ali, dá para gerar riqueza com isso. O que mais nós temos aqui? Quando você começar a produzir, você vai ser criticado por quem não produz. Eu me recordo dentro da universidade, nós temos um instituto, universidade pública que eu trabalho aqui. E por conta de ter um bom relacionamento com a equipe gestora e tudo mais, vira e mexe, sempre fui chamado para
elaborar provas de concurso. Por quê? Porque eu sempre servi essas pessoas. Servia mesmo sem ganhar nada durante anos as pessoas. E num dado momento vem a retribuição. Quem planta, colhe. Esse é um processo natural. Num dado dia, eu estou numa reunião lá com os meus colegas de trabalho, um levanta e dá de dedo na minha cara. Por que que você é chamado para elaborar essas provas de concurso? Gente, eu vou ser bem franco com vocês, é uma merrequinha que ganha para fazer aquilo e dá um baita de um trabalho. A gente acaba fazendo por questão de honraria, honrar quem nos chamou e não dá para deixar essa pessoa na mão. Eu fiz bem assim com a minha mão, falei, cara, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso aqui, como é que pode? E a mesma coisa com relação aos cursos de pós-graduação, que eu nunca pedi permissão para ninguém, fui lá, montei os projetos, elaborei e tal, fiz funcionar, só que cheguei lá, tá aqui, ó, vamos fazer funcionar. Por que que você não chamou fulano e beltrano para poder fazer parte do projeto? Eu chamo quem eu quiser, quem está escrevendo o projeto sou eu. Curto e grosso dessa maneira aqui. Quando isso acontece, você vai ser criticado, as pessoas vão te encher o saco. E o legal, sabe o que é? A gente ganha experiência e vai ficando com traquejo para lidar com estas situações. E ainda a gente vai criando sabedoria para poder minimizar o estrago que isso faz e dar conta de colocar o projeto para funcionar. Então, a malícia, né, que nós temos hoje aí, a questão da sabedoria, ela é muito diferente de quando eu comecei lá atrás. Estou falando mais de 15 anos, 20 anos lá atrás, tá ok? Só que o interessante é o seguinte, e quando você estiver firme lá produzindo, gerando riqueza, essas mesmas pessoas vão falar assim, você pode me ajudar? Elas vão te pedir ajuda. Processo natural, tá ok? E para prosperar, nós temos que eliminar tudo aquilo que é improdutivo. Se você pegar o seu celular agora, quanto tempo você tem desperdiçado nele com séries que não te fazem crescer? O problema não é a série, tá? O problema não é assistir. Eu viro e mexo, eu converso com meu filho muito sobre isso. Só que é um adolescente ainda, tem 14 anos, eu tenho que ficar no pé dele para poder fazer ele gerar, para poder ler os livros, criando estratégia para ele poder prosperar. Porque a cabeça dele é diferente da cabeça do pai. Bem diferente. E eu tenho que... E é um processo muito interessante que eu tenho aprendido bastante, tanto com ele como com a minha filhota mais nova, para poder fazê-los entender que esse processo de prosperidade, ele cabe a eles, desde cedo. E aí, se deixar por conta dele, vai querer assistir série o tempo todo. Ele fala, você viu a série aqui, pai? Eu falo, não, seu pai não assiste série. Ele fica até olhando assim para mim, que isso, né? Não, eu tenho outras coisas que têm prioridades aqui que eu tô assistindo, mas eu tô assistindo sobre isso aqui, ó. O que você acha? Daí eu começo a bater um papo com ele. Continuando, onde nós temos mais aqui? Então a gente tem que eliminar aquilo que não nos causa produtividade, aquilo que é improdutivo. Todos que têm riqueza o fizeram porque produziram algo, presta atenção nisso. Camarada que tem riqueza, obrigatoriamente ele produziu alguma coisa. Então, quem produziu foram os funcionários. Alguns podem dizer, sim, foram os funcionários. Só que nessa cadeia produtiva, de produtividade, quem responde se dá certo ou errado é o empresário. Isso é muito sério. Olha, como eu estou na universidade pública, eu escuto isso aqui o tempo todo. Quando se fala de riqueza, se fala do empresário, os funcionários, e começa a falar disso. E vem essa história, e vem essa história. E ela é bem complicada. É complicado de você lidar, porque lá no fundinho você quer acreditar nisso daí, que existe essa coisa que acontece. Então o que eu tenho que fazer? Entender aqui. Que eu tenho que entender que o empresário, ele está no skin the game. Ele colocou a pele dele em risco, colocou tudo que é dele em risco ali. O funcionário não, dando certo ou não, o funcionário cai fora. Tá ok? E não tem nenhum prejuízo com relação a isso. Agora, o empresário, ele paga o preço. A riqueza, ela é natural. Não é trabalhar mais. Isso não é ser produtivo. E aí, como é que está sendo o seu dia? Cara, o dia está corrido, hein? Meu Deus do céu, o dia podia ter 40 horas. Não, o dia continua tendo 24 horas, porque bondosamente Deus nos fez assim esse dia com 24 horas. A questão é o que você faz em termos de produtividade com esse mesmo tempo que eu tenho, você tem, o outro tem, o fulano, o beltrano, todo mundo tem. Isso é ser produtivo. Se eu disser que eu vou trabalhar 1 hora por dia, com foco total, de forma criativa, dando resultado, tá tudo certo, porque eu fui 100% produtivo. Isso é muito poderoso. Qual a estratégia que você utiliza, por exemplo? Eu tenho que ler e responder e-mails no setor aqui que eu coordeno na universidade. E eu tenho de maneira muito tranquila algo na minha cabeça. Eu boto o fone de ouvido, olha aqui um fonezão de ouvido, ó. Gosto desse fone que é grande, que ele tampa aqui, ó, e não escuto nada em volta. E eu coloco um medidor de tempo aqui com música de fundo, que não tem letra para não me distrair, chamado Pomodoro. Então procura lá o Pomodoro que você vai verificar. E o que acontece? Esses 25, 30 ou 40 minutos que eu estou ali é foco total. E eu dou conta, garanto para você. Aquilo que algumas pessoas levam 3 horas
4 horas para fazer, com 30, 40 minutos eu acabei com tudo e eu já dei conta de fazer, porque não tem distrações à minha volta. Temos que eliminar aquilo que nos deixa improdutivos. Nós temos que parar de vender hora. Não se atinge riqueza vendendo hora, porque nós estamos produzindo no tempo do outro, estamos vendendo o nosso tempo para uma outra pessoa. E a frase que me chamou a atenção aqui é: se você está produzindo no sonho de alguém, é porque, infelizmente, você não está com o seu sonho engatilhado e ele não está rodando. Você e eu não estamos vivendo o nosso propósito, porque nós vendemos o nosso tempo para uma outra pessoa. E aí você tem sido uma pessoa que está gerando riqueza, ou seja, sendo produtivo, gerando fruto por conta da sabedoria e prosperidade, tá ok? Isso é muito poderoso, né? Sabedoria. Vai lá, vende tudo que você tem, adquire sabedoria. A sabedoria vem por conta das experiências que você decididamente se enfia de forma decisiva. Eu vou me enfiar aqui, né, nessas coisas. E por conta disso vem a prosperidade. O que é a prosperidade? É o crescer, o rompante nas diversas áreas da nossa vida. Quando isso acontece de forma inevitável, nós temos a outra ponta, que vai ser a riqueza, que nada mais é do que o fruto começando a despontar. Quanto mais energia eu coloco nesse começo aqui, maiores os frutos virão na outra ponta. Nós temos que focar em ser produtivos na prosperidade, deixar a improdutividade de lado o tempo todo. Valeu, general. A gente se vê no próximo vídeo.